Natural de Taquari, casado com a dona Laura, filho do senhor Gustavo, infelizmente já falecido, mas também da dona Elisa. Ele já foi, ainda, né, administrador escolar, já atuou lá no Sinodal e hoje é proprietário da pizzaria Petros, na cidade de São Leopoldo. Hoje teremos uma conversa de peso com meu amigo, Rafael Schuller Torquist. Acertei o sobrenome ou não? Seja bem-vindo à conversa de peso, Rafael. Acertou, obrigado já. Tá certinho o Schuller Torquist ou não? Tá, é um dos poucos que acerta o sobrenome. Essa origem toda alemã. Não, o Scholler alemão e o Scholler alemão e o Tornquist sueco. Olha só, hein? Que mistura interessante essa. Se daqui a pouco na família, por exemplo, como tu comentou, o pai não deixou uma herança financeira, o que também não é a minha preocupação, mas sobrenome bastante interessante. Tu sabe qual foram os teus antepassados aí, tanto da família alemã como sueca, que vieram para o Brasil e trouxeram esses sobrenomes, não? Da família alemã, eu tenho inclusive um histórico do meu avô, que é oriundo de lá, da Alemanha. Da família do meu pai, que é Torquist, aí a gente tem, eu acho que na terceira geração anterior, hoje inclusive tem bastante gente que mora no Paraná, mais concentrada na região de Santa Cruz, Vera Cruz, mas aí da Suécia, enfim, já é um pessoal que já está há mais tempo aqui. Sim. Mas, claro que não existe mais esse vínculo de lá com aqui, né? Brasil e Suécia. Mas é um pessoal, assim, bastante influente na sua cultura, que pratica bastante. E na Suécia, por incrível que pareça, também mantiveram um pouco as raízes, assim. Bastante, O próprio alemão em si, falado em casa. Pô, legal. Meu pai, inclusive, falava bem, falava bastante. Você justamente é natural de Taquari e está em São Leopoldo há 7 anos. 7 anos, E na verdade, Jairo, claro, não quero atropelar a entrevista também, mas a origem minha de Taquari não tem muito a ver com o povo taquariense. Sim. Claro que eu faço muito jus ao nome, à origem, mas é quase que uma situação de um acontecimento excepcional ter nascido em Taquari. Nasceu sem querer. Porque na verdade numa situação diferente de qualquer outro, o meu pai foi morar em Taquari, né, levado pela família dele para morar numa instituição lá. A minha mãe de São Sebastião do Caí foi levada e aconteceu que lá nessa instituição, e não tem como eu não falar de lá, porque eu nasci lá, até para aqueles que talvez não conheçam ou ouviram falar do Pela Betânia. É uma instituição há mais de 125 anos que ampara e cuida de idosos e na época em que eu estudei lá e morei, nasci, ainda existia o orfanato. Né? Crianças oriundas de várias cidades, né, por questões inúmeras, vulnerabilidade social, enfim, outras, acabavam indo para lá. Eu não fui pela mesma situação, eu nasci lá dentro. Né? E não existe outro caso igual. Não que eu queira ser diferente de ninguém, mas essa não que tu conheça, pelo menos. E dou muito valor a isso, porque é uma instituição que, inclusive, agora em novembro, a gente tem lá a festa dos 126 anos da Pela Betânia, que se comemora a cada 5 anos. Né? Então é 125 anos, se eu não me engano. Cada 5 anos, foi os 120, agora 125 anos. Uma festa grande que, na verdade, tem por finalidade também angariar fundos para a instituição, porque são mais ou menos 200 idosos hoje, na faixa etária dos 18 até a fase terminal de vida, então tem jovens lá também ainda, mas não existe mais criança. E essa necessidade de angariar fundos é porque é uma instituição filantrópica, então ela vive de doações. Algo interessante, inclusive, por isso que eu comentei o aniversário que ocorre lá em novembro, a festa, a grande festa, porque vale a pena visitar o local, vale a pena conhecer a instituição que é ligada... Valorizar esse trabalho, né? Exatamente. Sem dúvida. Vinculada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Justamente, Rafael, até fugindo um pouquinho, você tem uma atuação, enfim, dá para dizer que é membro da Igreja Luterana, né? E, inclusive, trabalhou na igreja, tem essa ligação muito forte, né? Na verdade, a minha origem de Taquari, seguindo adiante a minha história de vida, um pouco resumida, eu fiz então a minha formação ensino médio, curso normal, magistério em si, né? Em Ivoti, que também é ligada à igreja.
E de Voti eu vim para São Leopoldo fazer e continuo estudando, suspendi no momento o curso de teologia, na EST, né? Que também é uma referência, uma instituição que eu valorizo muito. Dizem, eu não fiz, mas dizem que o curso de teologia é muito puxado, né? Não sei se... já me falaram várias vezes isso. Na verdade, até o fato de hoje estar à frente da gestão da pizzaria fez com que eu avaliasse um pouco. Sim, deu uma seguradinha. Deu uma segurada, suspendi, até porque eu tive que me aperfeiçoar nesse ramo da gastronomia, entender melhor, né? E aí por isso eu acabei indo para outra área, que é o próprio Sebrae, tem me orientado bastante, e uma parceria muito forte com eles. Então acabei dando uma suspendida. Não quer dizer que eu larguei de mão, né? Eu vou continuar, pretendo me formar, falta pouco inclusive para concluir o curso, né, a graduação. Não garanto que eu vou seguir na área, Sim, mas é uma formação bastante interessante. Eu optei por isso. Eu disse, mas então por que tu fez teologia ou está fazendo? Sim. Por questões voltadas à área da educação. Eu sempre tive uma ligação forte com isso, né? E gosto muito, principalmente, da área da educação voltada às crianças. Então, o fato de estar fazendo teologia tem a ver com uma futura, uma possível atuação na área escolar. Correto. Justamente você tem essa formação no magistério, enfim, de segundo grau, e inclusive você também atuou no Sinodal, né? Que é uma escola super conhecida, conceituada na cidade de São Leopoldo. É uma instituição muito boa, eu avalio dessa forma, porque de primeira mão, quando em 2010 eu vim para São Leopoldo, então preocupado com aquela coisa de estudar, trabalhar, larguei o meu currículo, né? Então foi ali onde alguns dias depois me chamaram e posso dizer que é uma instituição boa de se trabalhar e uma referência em educação. Tanto é que tive que sair de lá por essa questão da pizzaria, senão eu acredito que continuaria, estaria lá, porque, enfim, é aquela afinidade, gostar do que faz. Eu gostava e gosto muito de crianças, né? Até hoje encontro com os alunos na rua ou eles frequentam a pizzaria, então cria-se um vínculo, mas além disso, o fato de ter passado por lá fez com que eu amadurecesse, porque não tem por base só uma escola que ensina a criança a aprender, mas o próprio corpo docente, a estrutura dos funcionários e a direção, a administração é um grupo muito unido e quer te carregar junto, fazer com que tu desenvolva, cresça e melhore cada vez mais. Então, aprendi muito com eles, eu agradeço lá também. E a união com a dona Laura? É uma incógnita para alguns que me perguntam, Rafael, mas e aí, como é que isso surgiu? Mas foi uma situação de conhecer, né? Enfim, claro que não posso negar que foi na pizzaria também. Olha só. Né? Então não é algo assim que foi fora dali, o que poderia ser. Claro, né? Mas claro que existiu um cupido no meio dessa história, mas a situação envolveu ali um ir e vir, frequentar a pizzaria, que aí no fim deu no que deu. A pizza já estava com um sabor um pouco diferente. Isso, já estava nas doces. Né? Isso, que maravilha, que maravilha. Então foi, e depois... Você já estão há quantos anos junto, Rafael? 2012, se eu não me engano. 5 anos, né? Ela vai ficar meio braba se eu errar a data, mas eu não gravo muito. Não, mas é por aí. Eu confesso que sou... Já é um tempo interessante juntos, né? Importante. E aí, como é que surge a pizzaria Petrus na tua vida? Porque a pizzaria, ela é histórica dentro de São Leopoldo, ela já vai completar 25 anos, né? 25 anos. E, enfim, já é uma pizzaria tradicional. Como é que surge você junto com a Laura, virem administrar a pizzaria? Na verdade, a Laura já estava lá gerindo a empresa, enfim. E para mim foi um convite de 2013 a 2013 em diante, aonde recebi a proposta. A situação era adentrando a crise, inclusive, onde a gente não estava no local que hoje a gente está. O local, inclusive, onde foi fundada a empresa, né, ali na Rótula, depois da Rótula no bairro Rio Branco. E foi um desafio, na verdade, para mim. Né? Depois de já ter conhecido a Laura, enfim, ela trabalhava lá e eu trabalhava no Sinodal. E foi uma proposta dada, uma conversa bem conversada. Lógico. E aí foi onde eu coloquei, olha, a possibilidade de eu
adentrar o negócio, mas vamos fazer um teste, né? Porque não é assim que as coisas funcionam de tu começar num ramo onde tu não tem experiência nenhuma. Tu nenhuma. estaria trocando totalmente de segmento, sim. né? E foi por isso que hoje, como eu te disse, eu tenho feito uma parceria muito grande com o Sebrae. No momento as coisas agora estão mais a gente mesmo colocando em prática o que aprendeu lá. Mas aprendi bastante também no começo, sem saber muita coisa, né? Então, houve esse convite, eu carrego, obviamente, essa bagagem da própria área da teologia, da questão de áreas humanas, saber lidar com o ser humano, saber levar a sério essa proposta que é cuidar das pessoas. Tem a ver com um propósito comercial por trás de tudo isso, né? Afinal é uma empresa... Tu presta um serviço, né? Exato, é uma empresa privada, né? Que não é sem fins lucrativos, tem, mas foi então essa proposta, a gente conseguiu logo nessa época aí também voltar para o nosso antigo endereço, né? Lá onde foi fundada a pizzaria, e aí eu tive que me informar e coletar essas informações acerca de onde eu estava inserido, o que é a Petrus, qual é essa empresa, qual é a proposta dela, e claro que nós tivemos que fazer uma espécie de remodelar alguns aspectos para que a gente pudesse continuar aberto, continuar adiante, levar a sério essa proposta e essa história, né, de uma empresa que é bem tradicional, mas que, inclusive, continua passando por uma fase de transformação. A gente tem muitos clientes, mas muitos talvez acabaram deixando de ir por algumas situações, alguns motivos, mas graças a Deus a situação atual é daqueles que vêm retornando. Por uma confusão às vezes de endereço, que pensaram que a Petrus tinha fechado, mas a Petrus nunca fechou. Ela sempre manteve aberta, mas houve uma troca de endereço. Mas o outro fator que pesa às vezes na área da gastronomia é o gosto, é uma insatisfação por algum motivo, uma falta de atenção que não foi dada e que deveria ter sido remediado na hora com um olhar mais humano. Sem dúvida. Então, é essa a minha proposta na Petrus, é chamar de volta aqueles que acabaram indo. Essa parte de resgate, né? É o resgate, que não é um trabalho fácil, é um trabalho bastante difícil. Houve então essa mudança, a necessidade de remodelar no próprio produto, no atendimento, e São Leopoldo é uma cidade que necessita muito disso, uma melhoria muito grande no atendimento e na qualidade. Qualidade é muito individual. Sim. Mas hoje existe essa necessidade da própria cidade entender, ou as pessoas que estão à frente do negócio, que se eu for bem atendido, eu vou retornar para o local. Porque eu gostei, a gente faz o possível para manter um ambiente em ordem, um ambiente agradável, mas não é só isso que vai atrair as pessoas para retornar. Então essa importância para mim tem sido algo levado a sério em vários pontos, mas é um dos pontos principais. Atender bem para atender sempre. E essa lógica, desde que eu entrei no Sebrae, aprendi várias outras situações com eles. Em termos de qualidade também, o próprio preço, né? Mas o atendimento, atender bem para atender sempre, tem uma lógica bem importante e uma lógica promissória, né? Sem dúvida. Vamos ao intervalo? Na volta o Rafael vai falar mais um pouquinho, né, dessa história, como é que está sendo para ele gerir, né, uma empresa tradicional na cidade de São Leopoldo, no ramo da gastronomia, que era um ramo que ele não tinha essa experiência, né? Um jovem ainda, né? Você está com 25 anos? 25 anos. Nossa, muito jovem, então tendo toda essa responsabilidade e, claro, né, atender bem, servir bem os clientes, enfim. E, lógico, também falar um pouquinho do futuro, né? Como o pessoal pode esperar daqui para frente também essa pizzaria Petrus. Vamos ao intervalo sempre para Funny Feelings. Grande abraço, Fabiano lá e toda a equipe do Funny Feelings. Já voltamos.